Fala galera, eu tô aqui hoje com a Jess, minha convidada de novo para falar sobre escola no Canadá, como você que tá chegando com um filho pequeno vai ter que navegar esse mundo e como que é esse sistema, como é que funciona a escola para colocar a criança, o que acontece nesse período. Eu nunca passei por isso, mas a Jess passou, ela vai compartilhar com a gente hoje. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Você talvez já conheça a Jess de outros vídeos aqui do canal, mas como a gente vai falar de escola e ela vai compartilhar principalmente a experiência dela hoje aqui nesse vídeo, eu quero que ela se apresente um pouquinho pra vocês. Então, Jess, conta aí um pouquinho de você, o que você faz e principalmente essa coisa de ser mãe aqui, né, de escola e tal. O meu nome é Jéssica Garrido, eu sou consultora de amamentação aqui no Canadá, eu inclusive tenho um Instagram onde eu compartilho informação sobre amamentação para quem deseja amamentar ou já está amamentando, mas eu também sou mãe do Theo, uma criança de 3 anos e meio. Lindo, fofo. Que não nasceu no Canadá, então a gente passou por essa fase de transição, de mudar de país quando ele tinha 1 ano e pouquinho, de mudar para cá e começar do zero com uma criança, procurar escola, mas é por bairro? Como funciona a escola? É período integral? É meio período? Então a Gi me chamou, fiquei muito feliz com o convite, agradeço inclusive esse convite novamente para falar sobre esse tema, porque eu sei que geram muitas dúvidas e que fazem parte do planejamento de uma família que está imigrando. Eu não sei se você já assistiu o vídeo que eu fiz com a Jess antes, mas a gente fez um vídeo falando exatamente sobre a parte mais de parto, né? Pré-natal, parto, como que é, tipos de parto, como que é o pós-parto. A Jess compartilhou várias dicas sobre a amamentação e se você tiver interesse, eu vou deixar o card aqui pra você. A primeira coisa que eu acho que deixa todo mundo mega confuso com criança pequena, eu sei que você chegou com ele bem pequeno, mas assim, a primeira pergunta, acho que de qualquer pessoa que tem criança pequena é: com quantos anos entra na escola mesmo, já que a escola aí é pública, de qualidade, não sei o quê. Então, com quantos anos que o Theo vai poder entrar na escola? Na escola, na educação pública, que é gratuita para todos, funciona a partir de 5 anos. Então, o governo, né, ele não cobra para que o seu filho estude. Toda criança tem direito aqui às escolas. As escolas são de uma qualidade que você não tem ideia. Você olha assim de fora e você fala, mas isso não é uma escola particular? Como que pode uma escola pública? Não tem uma pichação. Tipo assim, a escola tá linda e se você entra, você vê que é lindo, organizado, com um monte de recurso para as crianças, com um monte de oferta, né? Tem até cursinho estendido depois do horário para as crianças. Esses cursinhos estendidos têm um valorzinho, né? Não é exatamente coberto pelo governo, mas eles têm essas ofertas também, então é muito legal como funciona a escola aqui. E quem sabe depois eu trago uma outra pessoa que já tem um filho mais velho para poder contar um pouquinho dessa experiência das crianças na escola aqui. Chegamos com um filho pequeno, um neném de 1 ano, 2 anos e tal. Não pode entrar na escola, porque, como você falou, 5 anos, né? E isso é no Canadá inteiro. Então, como que eu me viro com essa criança? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não conheço ninguém nesse país, ou conheço 1 ou 2 pessoas, mas também não vou pedir pra eles ficarem com meu filho. Precisa trabalhar, precisa estudar. O que eu faço agora com meu filho? Pega na minha mão, porque eu também passei por esses mesmos sentimentos, esse mesmo desespero. Dá certo, a gente consegue se organizar, mas é importante vocês saberem qual caminho, né, seguir, quais são as opções de caminho para vocês terem uma luz para onde ir. Então, se as escolas só funcionam, né, só começam a partir dos 5 anos, antes da criança ter 5 anos, ela vai passar por uma daycare, ou uma child care, ou a preschool. Então, isso vai depender da idade da criança, do modelo ali de instituição. O Theo, falando aqui como experiência pessoal, com 1 ano e meio eu comecei a procurar escolinha para ele, daycare para ele. E aí foi quando veio o primeiro baque. Não é tão simples assim achar daycare. Então, na época, eu morava em Downtown, no centro de Vancouver, onde tem muitas daycare. Você anda, você esbarra no Starbucks em uma daycare, no Starbucks em uma daycare. Você olha essa cena, você fala, eu vou conseguir fácil, não é possível que tenha tanta criança. A cidade não é tão grande, não é possível que tenha tanta criança. É possível sim, tem muita criança. Então, essas escolinhas eventualmente vão ter fila de espera. O que eu acho que é uma das maiores diferenças, um dos maiores baques para quem vem do Brasil.
Porque no Brasil, quem opta pela educação particular é só pagar, né? Paga, escolhe, vai ter uma fila ou outra eventualmente, mas não vai ser uma fila de 2, 3 anos, como é a realidade aqui de Vancouver. Então, qual foi a minha experiência pessoal? Tinha uma daycare literalmente embaixo do meu prédio. Então, era só descer o elevador, sair na rua. Meu Deus. Tinha uma daycare lá. Imagina que sonho Muito lindo. útil, né? Ia ser maravilhoso. Incrível. E foi a primeira coisa que a gente fez. A gente já conhecia, já tinha pesquisado essa daycare ainda no Brasil, já tinha pegado os contatos, mandado e-mail, eles falaram que a gente tinha que ir lá pessoalmente. Então a gente chegou em Vancouver, acordou no dia seguinte e foi lá bater na porta. Então, pra vocês verem o nível que a gente tava, assim, de entender como que era o funcionamento das escolas aqui. Quando a gente chegou lá, a gente foi bem recebido e a pessoa ali da coordenação explicou que a fila de espera para aquela unidade em downtown era de 2 a 3 anos. Olha, eu não tenho como não trabalhar por 2, 3 anos. Pra esperar a fila de espera. Como é que eu posso fazer? Tava quase deixando ele lá, ó, se camufla aí, finge que é um aluno. E aí você vai vivendo, eu acho que como qualquer choque cultural, entendendo que faz parte da vida. Sim. E que as pessoas vivem, e que as pessoas criam os filhos, que as pessoas trabalham, que elas dão um jeito, mesmo tendo, né? E eu nem tô defendendo esse modelo, mas na época eu fiquei muito assustada, Sim. até revoltada. Mas depois a gente passa a entender que faz parte, é daqui. Uhum. E as pessoas dão um jeito. Então eu parei pra pensar, né? Conversando com meu marido. Se as pessoas dão um jeito, então a gente também vai dar um jeito. Então a gente tem que pesquisar o que é viável nesse modelo. As daycares, assim, elas costumam ter essa fila de espera. Aí qual foi a solução que você acabou achando? Como a gente morava em downtown, lógico que em regiões mais afastadas, as filas de espera, consequentemente, vão ser menores. Então eu tô falando aqui de uma realidade mais do centro, né? Que é mais em downtown mesmo. Eu acho que em downtown tem mais demanda, porque acaba que, como todos os escritórios são em downtown, os pais querem que a criança esteja no daycare perto da onde eles trabalham, para que eles possam, se precisar, pegar a criança na hora que precisa, ou qualquer coisa assim, né? Eles estejam próximos, eles não demorem 1 hora ou alguma coisa. Mas se você escolher ter a creche, a daycare, mais perto da sua casa e você morar em outras localidades de Vancouver, né, que a gente tem a grande área de Vancouver, que não é só downtown, a gente tem Burnaby, a gente tem New West, a gente tem Richmond, a gente tem Langley, a gente tem Coquitlam, Port Coquitlam, Surrey, tudo isso. Nessas outras áreas, a fila de espera vai ser menor, entendeu? Então é uma coisa que também você pode colocar na sua balança aí. Com certeza vai ser um pouquinho mais fácil. Mas acaba que às vezes na hora ali você fala, tem uma aqui, vou aqui. E aí você fala, meu Deus, mas será que todos vão ser assim? E se você parar de procurar aí naquele ponto, talvez você não vai perceber que tem outras saídas. Qual foi a saída que você chegou? Porque por mais que tenha outras regiões, a gente tinha acabado de mudar para downtown. Então também tem a questão burocrática de ter um aluguel ali de 1 ano. Não é simplesmente, então eu vou mudar para uma região mais afastada. A gente teve que esperar um período. Antes disso, a gente tinha ali pelo menos 1 ano naquela região. O que a gente faz? Eu comecei a procurar grupos de Facebook, grupos de redes sociais, onde as pessoas, onde as famílias compartilham qual que é o modelo, qual que é a realidade delas. Nesses grupos eu descobri que existe um modelo de negócio que se chama Family Daycare. O que significa uma Family Daycare? Então, você resolveu, tem uma casa espaçosa, resolveu que agora vai receber crianças para cuidar de crianças aqui na sua casa. Você vai informar a prefeitura, a comunidade, né, local, os governantes, e eles vão fazer uma vistoria na sua casa e ver se você, o seu marido, essa família, essa casa está apta a receber crianças. Se tem espaço seguro, né, safe, sem nenhuma questão que pode ali deixar uma criança em risco. Criança. Exatamente. Então, a sua casa estando apta para receber crianças, você pode abrir esse modelo de negócio. Tem um máximo de crianças para receber, se eu não me engano, são 5, 6 crianças. E aí, se aumenta a quantidade de crianças, tem que contratar uma pessoa. Então, tem regras, tem uma burocracia. Mas é um modelo de negócio muito comum,
Porque BC tem essa questão de ter menos escola do que criança, digamos, né? Principalmente a região central. Uhum. Então é bem comum. Então a gente começou a procurar family daycare. Algumas a gente chegava na casa, não sentia muita confiança, outras a gente sentia mais, mas não tinha vaga naquele momento. Até que a gente chegou numa que a gente gostou muito. Ela criou um espaço separado da casa dela para ser a escolinha. Era uma profissional que tinha muita experiência com criança, já trabalhava nisso há mais de 20 anos. Então a gente sentiu muita confiança e aí ele começou. Então, da minha busca, né, da nossa busca ter iniciado até ele de fato ter começado, foram menos de 6 meses. 4, 5 meses para ele iniciar. Se você já soubesse as informações que estão aqui nesse vídeo, você já teria tirado um tempo desse processo. Com certeza. Eu já certeza. ia ter procurado do Brasil, já ter entrado em contato com essas families daycare lá do Brasil. Né? E aí já talvez poderia fazer uma reserva, alguma coisa assim. Então também, gente, a gente tá aqui trazendo essa informação para vocês poderem se antecipar. Para vocês também não precisarem necessariamente demorar quase 6 meses. Nossa, 6 meses é muito tempo. Gente, de verdade, 6 meses não é muito tempo quando você chega num país novo. Não, é assim, é muito tempo que acontece muita coisa, mas é tanta coisa, é tanta informação que você tá absorvendo, é tanta coisa nova que tá acontecendo, que você precisa desse tempo, desses 6 meses, às vezes, pra digerir tudo e conseguir realmente colocar a vida nos eixos, sabe? Então não pense que você vai chegar aqui e no segundo mês já vai estar tudo resolvido na sua vida, você vai estar com a vida ganha, entre aspas. Não, você vai ter coisas que você ainda vai estar resolvendo, faz parte do processo. Aqui, eu gostaria de dizer que não é pay to win, você não paga e consegue as coisas, entendeu? Não é. Então tem toda uma regra, tem filas, tem coisas que acontecem para que todo mundo possa ter a possibilidade ali, o acesso. Agora vai vir uma pergunta, até porque eu falei de pay to win, que eu tenho certeza que vão fazer, que é: qual é o custo, mais ou menos, dessas daycares? Assim, você pesquisou várias, você lembra mais ou menos o range? Tipo, tinha umas que custava tanto, tinha umas que custava tanto. Tipo, como é que era isso? Tá. É uma ótima pergunta, também foi uma preocupação na época. Em média, uma daycare, período integral para uma criança ali na faixa de 2, 3, 4 anos, vai custar $1.000 por mês. Essa é a média. Dependendo da região, você vai encontrar sim um pouquinho mais em conta, só que dependendo da região, você também vai encontrar mais caro. Então, em regiões centrais, como Downtown Vancouver e ali as proximidades de Downtown, você vai encontrar entre $1.500 e $2.000 por mês. É um custo que eu sei que considerar. Tem que considerar. Não porque tem é um custo alto. Vamos falar um pouco da verdade. É um custo alto. $1.000 a $1.500, $2.000, às vezes é um aluguel, né, gente? Que a gente paga aqui em BC. Eu sei que muita gente vai falar: não, mas eu vi que em BC o aluguel é até mais caro. Mas você acha, tá? Aluguel de $1.500, $2.000, você acha bastante. A maioria das pessoas está nessa faixa logo que chega. Então, é um valor relativamente alto e é uma coisa que muitas pessoas colocam na balança durante o processo de imigração delas, quando elas estão pensando em vir, seja para estudos, para trabalho ou até mesmo como PR, como eu e o Vitor viemos. Aí, vamos dizer, o Theo até hoje tá nessa mesma daycare? Não. Aí ele estava na fila de espera, lembra daquela de 3 anos, do prédio? Depois de 1 ano morando em Downtown, a gente mudou para uma região mais afastada, a gente mudou para Burnaby. Ok. A escola que ele estava na fila de espera é uma escola de rede, é uma das redes mais famosas aqui de BC. Então, essa rede, quando a gente atualizou o endereço, eles automaticamente atualizaram o endereço raio de busca do Theo. Então, no sistema deles, a gente só atualizou o endereço, eles já atualizaram. 3 meses depois, eles chamaram a gente para uma... Foi assim, gente, 3 meses foi super rápido. Só por ter mudado. Então, no total da fila, que desde que a gente morou em Downtown e ficou, então a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio, um pouco menos de 1 ano e meio nessa fila no total, que inicialmente, se fosse sair em Downtown, seriam 3 anos. A gente depois chegou à conclusão que seriam 2, porque já fazem 2 anos que a gente mora aqui e o meu marido foi chamado esses dias. Pra Downtown. Só que aí era part-time, que eu também já queria contar pra vocês esse modelo part-time, como funciona. Part-time quer dizer que ele só fica de manhã? Então, é o que parece, né? Se a gente faz a tradução literal. Se eu trabalho part-time, ou se eu trabalho de manhã, ou se eu trabalho à tarde, não é isso? Então, para procurar emprego vai ser isso. Agora, para colocar o filho na escola, geralmente não. Quando eles falam part-time, quer dizer que seu filho vai terça e quinta.
quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Quer dizer que alguns dias da semana, aquela escola, aquela instituição não está disponível para receber aquela criança, porque eles vão separando por turma. Isso é menos comum em escolas, em daycares. É mais comum em family daycare, porque às vezes a pessoa ali tem um dia que ela tira da semana para resolver questões pessoais, então... Mas eu já vi isso acontecer em escola também, não é à toa que essa escola que o meu filho estava na fila, que é a escola de rede, tinha só vaga part-time. Deixa eu te fazer uma pergunta. No período que você estava procurando, né, as family daycares, já estava na fila de espera da uma daycare, né, uma maior. Quando você precisava resolver alguma coisa, o que você fazia com o Theo? Maravilha também essa pergunta. Porque aí, se eu preciso ir para uma entrevista, né, ir para o college, a gente precisa se organizar. O que a gente faz se só estamos nós dois, né? No caso, era eu e o meu marido. Aí eu achei também algo que ninguém fala. Isso ninguém me contou. Eu e meu marido, a gente achou no Google mesmo, pesquisando. É um modelo de negócio que chama Occasional Daycare. Você vai, né? Tem vários, você vai se aprofundando. Você vai descobrindo todas as coisas que estão acontecendo. Então, a Occasional Daycare, ela trabalha com limite de horas. Então, você não pode chegar lá e falar, então, é Occasional Daycare, eu quero deixar aqui meu filho 40 horas semanais. Não é assim que funciona, porque precisa ter um limite de horas para eles receberem esse selo de Occasional. Eles não funcionam como uma escolinha comum, tipo, né? Fixa. Uma escolinha não é fixo. É, tipo, pra esses momentos de perrengue. Tipo assim, aconteceu alguma coisa, eu preciso sair, meu marido tá trabalhando, ou aconteceu alguma coisa assim, e eu preciso deixar o meu filho ou minha filha com alguém que eu posso confiar e tal. Tem algum lugar que eu posso deixar? Seria essa Occasional Daycare? Seria Occasional Daycare. No Brasil, existe um modelo de negócio um pouco parecido, que são as famosas casas de brincar. Então, você vai deixar lá um período, às vezes vai ficar junto, mas no caso das Occasional, que eu frequentei aqui em Vancouver, não fica junto, deixa a criança. Porque a ideia é que realmente você vai resolver alguma coisa. Sim. Então, você entra no site, lá tem o calendário, você reserva. Antes de você ter acesso ao site, você precisa preencher um formulário, né? Falar sobre a saúde do seu filho, quem é a sua criança, fazer um tour lá na escolinha, né, para conhecer o espaço. A coordenadora vai te conhecer também, a equipe vai te conhecer. E aí, preencheu esse formulário, você tem acesso ao site, ao sistema, e você faz os seus agendamentos, quando você achar melhor. Então, a gente já viu aí que tem Occasional Daycare pro momento do perrengue ali, no início, ou qualquer outra situação. A gente tem as Family Daycares, que normalmente vai ser onde você vai achar as primeiras vagas pros seus filhos, principalmente falando de crianças pequenas, né? E a gente tem a Daycare mesmo de rede. Tem alguma rede ou redes mais conhecidas aqui no Canadá, que a gente pode falar o nome aqui para o pessoal poder pesquisar? Tem duas que são mais famosas. A primeira chama YMCA, como o nome da música mesmo, YMCA. E a segunda, ela chama Eu tenho que pesquisar. Tudo bem. É uma sigla. É uma sigla, gente. Eu não sei também. VSSC? Não, já não achei que eu sei. Não é isso não, gente. Vamos descobrir. Pode tirar essa parte. Aguarde, por favor. Achamos, gente! Achamos! Não lembrava de cabeça. O nome é VSOCC. Isso. E essa que tem mais em Downtown, Vancouver mesmo. Isso, tem mais em Vancouver. Mas não são as únicas, essas são as mais famosas. Só que se você coloca na pesquisa Daycare Vancouver, tem muitas redes, tem muitas escolinhas, tem Montessori, Waldorf. Então tem vários modelos assim, que também se você já entende mais dessas linhas de educação, você vai encontrar para pesquisar o que é melhor. Mas tem fila, então às vezes a fila de espera em uma vai ser maior, em outra vai ser menor, então já é importante vocês saberem disso no momento de pesquisar e não se amarrem a uma só. Então, colocou a criança ali na fila de espera de 1, 2 anos, 3 anos, continua buscando mesmo, porque às vezes você vai achar outra que vai ter disponibilidade. Às vezes vai achar outra, Agora, eu acho que a maior dúvida que muitas mães têm, principalmente criança pequena, é como é que foi a adaptação do Theo? Ele sentiu muito, ele não sentiu muito, como é que foi? Eu sei que ele era um neném ainda, mas mesmo assim, sendo um neném, às vezes eles sentem. Como é que foi esse processo pra ele? Quando a gente chegou, ele tinha um pouquinho menos de 1 ano e meio.
ele tinha um certo vocabulário em português, falava já algumas palavrinhas, mas para ele entender que o que se falava que era o inglês, não precisou. Então, diferente da gente, que a gente sabe que é um lugar que fala uma língua diferente, que a gente vai ter que se virar numa língua diferente e aprender, para ele foi natural. Então, ele foi absorvendo essas palavras... Do nada. Com a vida, vivendo. Eu lembro que ensinar mesmo, quando a gente chegou, eu só ensinei as palavras de elevador. Então, bye bye, thank you, hello. Ai, umas coisas assim simples. Então, o simples para ele poder conviver em sociedade, quando alguém falar para ele poder falar para as pessoas, ele já aprender antes de qualquer escola, né? Antes de frequentar a escolinha. Mas depois que ele iniciou, mesmo na Family Daycare, as coisas foram acontecendo. Então, é um bilinguismo que meio que a gente nem vê acontecendo. De repente, a criança sabe, tá te corrigindo, tá falando, tá conjugando de jeitos que eu não sei conjugar, por exemplo. Crianças mais velhas, talvez vão ter um processo de adaptação um pouco mais lento, mas eles aprendem. Então, se eu pudesse dar um recado, assim, não perca 1 minuto de sono com o bilinguismo do seu filho, assim. Será que vai aprender? Será que vai conseguir entender, conviver em sociedade? Vai. As crianças são incríveis. E criança mesmo, independente da idade, até mais velha. Pode ser que seja um período de adaptação mais lento. Mas eles vão aprender e vão se tornar melhores do que a gente, né? Que já imigrou mais muito velho. Mais rápido que a gente, Muito mais rápido. A criança tem um cérebro muito mais... maleável, né? Sim. Então ele se molda muito mais rápido, ele evolui muito mais rápido, as sinapses escorrem mais rápido, é tudo mais rápido, sabe? Então venham com essa tranquilidade. Eu queria que a Jess falasse pra vocês não falarem, mas você não tem filho, você não sabe como é que é. Eu sei, assim, da parte que eu já estudei, da parte que eu fiz no meu mestrado de psicologia, da parte que, né, todas as pesquisas que eu já li e da parte de estar dando aula para crianças, eu sei que a criança, assim, gente, ela pega no ar. E tem o outro lado da preocupação, que é assim, meu filho só tá falando inglês agora, o que eu faço? Ele só aceita o inglês e tal. E aí, gente, que entra às vezes os pequenos períodos de intercâmbio no Brasil, né? Como é que foi isso com vocês? Ele tava... talvez o português não estava tão desenvolvido, e aí vocês deram uma viajadinha pro Brasil. Como é que aconteceu? Ele nem sabia que ele falava 2 línguas. A gente nunca deixou isso claro pra ele. Então, se falar copo pra ele era mais fácil em inglês, ele falava copo. E a gente não falava, não, copo em português é copo em inglês. Então, não tinha esse tipo de conversa. Então, ele falava 2 línguas e ele não percebia. O que era mais fácil, né, mais rápido pra ele naquele momento, ele reproduzia. Ele falava. Mesmo a gente mantendo o português dentro de casa, mas não era com uma rigidez, era só de forma natural. A gente viajou pro Brasil no final do ano, né, que eu brinco que é o intercâmbio, que ele fez 1 mês, e aí ele realmente entendeu que existia um mundo completamente novo, com vocabulário, com pessoas que falam português o tempo todo, e aí ele teve curiosidade de perguntar, né, o que é isso? Aqui no Brasil as pessoas falam somente o português. Quando a gente voltou pra cá, ele até mudou esse tipo de comportamento, que quando ele conhece algum brasileiro, ele não gosta que o brasileiro fale mais inglês com ele. Que muito gostoso ele passou a valorizar a língua dele. Mas ele continua vivendo em inglês, frequentando a escola em inglês. Lá fora ele entende, né? Tipo assim, você não é brasileiro, eu vou falar com você em inglês. Mas você é brasileiro? Fala comigo em português, por favor. Exatamente. Então é muito bonito de ver essa evolução que as crianças passam, esse aprendizado. Também entender que leva-se um tempo de adaptação, que cada família é única, a gente tá trabalhando ali, né? Tá vivendo com pessoas, indivíduos, com desejos diferentes, processos diferentes. Então confiem nas crianças de vocês e confiem em vocês também, que vocês vão encontrar o melhor modelo. Às vezes esse melhor modelo não vai acontecer logo de cara, mas ele vai acontecer com o tempo, vocês vão conseguir se instalar, entender qual região é melhor, qual funciona mais. E isso vai acontecer com a escola também. A gente deu muita informação nesse vídeo, a gente trouxe bastante coisa, mas talvez vocês ainda tenham dúvidas. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, me fala também o que você queria saber mais, se você quiser saber mais alguma coisa. Quem sabe eu trago a Jess de novo, ou talvez eu traga uma outra mãe com uma outra experiência. Inclusive, me conta nos comentários se vocês gostaram de ter uma convidada que realmente passou por isso, né? Em vez de ser eu falando aqui o vídeo inteiro, entendeu? Ou o Vitor falando de uma coisa que a gente não sabe, a gente tá trazendo pessoas aqui pra trazer informação pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, gente.
Tchau!